No segmento de arrancadas de hoje, Anderson Dick, da Fueltech, fala sobre a injeção eletrônica na NASCAR. Arrancada, com o apoio de Fueltech, injeção eletrônica programável. Master Power, turbos de alta performance. E Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Um dos assuntos principais desse momento da NASCAR é a troca de carburador pela injeção eletrônica. Várias perguntas com respostas limitadas pelos nossos comentaristas, digamos assim, da transmissão para o Brasil da NASCAR, mas agora a gente trouxe um expert, o Anderson da Fueltech, que foi o responsável já por essa transição na Copa Montana entre motores carburados para motores agora com injeção eletrônica. Anderson, primeira pergunta, a que muita gente faz. A NASCAR resolveu fazer isso com a categoria principal apenas por custos, dizendo que ainda é muito caro para fazer essa troca de carburador pela injeção eletrônica. Existe mesmo essa é uma boa desculpa, digamos assim? É caro fazer essa troca? Olha, quando você faz uma troca de carburador para injeção, especialmente existem algumas modificações mecânicas na parte do motor que devem ser feitas. Então, onde é que sai o carburador entre o coletor de admissão, com os bicos injetores, mas no final o que é o mais caro propriamente é a eletrônica, que é o módulo, vamos dizer assim, de controle, que vai fazer não só o controle do motor, mas vai gravar todas as informações desse motor. Dependendo, por exemplo, o que foi usado na NASCAR hoje é o equipamento McLaren, que é o mesmo utilizado na Fórmula 1, que realmente é o equipamento mais conceituado no mundo para esse tipo de competição. Esse com certeza tem um custo bem elevado. A gente participou no Brasil da transição da Copa Montana de carburador para injeção, onde um dos objetivos era justamente um orçamento limitado para poder atender plenamente a necessidade. Então lá foram utilizados assim os próprios motores carburados com a conversão para injeção eletrônica, e o nosso sistema foi implantado assim, com as necessidades que eles tinham. Então, na verdade, o orçamento ele vai muito do que se quer com esse orçamento. Assim como qualquer construção de um carro de corrida, você pode gastar 1 ou 1 milhão. Depende do que precisa mesmo. Agora, a NASCAR tem por tradição não divulgar nada. A NASCAR tem seus segredos e ninguém tem como acessar os seus segredos. Mas vamos tentar usar o automobilismo brasileiro como exemplo, no teu caso com a Copa Montana. Qual o tipo de informação que tem as equipes, tipo assim, se a Copa Montana, a direção da Copa Montana fosse a NASCAR permite que todas as equipes tenham acesso a todas as informações? Como funciona essa troca de informações através da injeção eletrônica? Bom, assim como na Copa Montana e a maioria das categorias que utilizam sistemas eletrônicos que tenham aquisição de dados, normalmente é limitado, as equipes eles não têm acesso a qualquer tipo de ajuste do motor. Eles só podem verificar as informações que são gravadas nesse equipamento, que contém, na verdade, informações sobre o funcionamento do motor. E aí entram informações como curva de rotação, pressão de óleo, pressão de combustível, e esse nível de informação ele vai se detalhando mais. Por exemplo, na Copa Montana são em torno de 30 informações que são abertas às equipes, e elas podem fazer uso dessas informações para o setup do que lhes é permitido no carro, como por exemplo assim, calibragem de pneus, ajuste de suspensão, mola, amortecedor e alguns outros parâmetros assim de chassi mesmo. Como na Copa Montana não é permitido nenhum tipo de modificação no motor, eles não recebem informações assim internas sobre o funcionamento do motor, isso fica limitado à organização. Provavelmente na NASCAR eles devem ter um número de informações muito grande, e eles também devem ter algumas que são liberadas às equipes, justamente as que eles possam fazer uso, sim. Então, por exemplo, informações sobre o motor, muitas vezes, como pressão de óleo, rotação, para descobrir por que o motor fundiu, isso é muito importante. Hoje, se você abre um datalogger de um carro desses, você, em questão de segundos, já identifica o motivo de ter sido danificado um motor. Então, essas informações eu acredito que são liberadas para as equipes e são bastante importantes para a evolução mesmo da categoria. É um assunto interessante. A gente viu há 2 semanas atrás um dos motores da NASCAR fundir. No passado, o que faziam quando acontecia um problema desses no motor, levantavam o carro e os mecânicos ficavam embaixo dando uma olhada no motor. Hoje, eles colocaram o computador em cima do capô e plugaram o computador. Tem como... Explica isso, como é que através do computador os mecânicos podem saber o que aconteceu com o motor? Os sistemas mais modernos de injeção, que nem o que a gente utiliza na Copa Montana e o que é utilizado na NASCAR,
eles têm como se fosse uma caixa preta internamente. Isso grava todas as informações do funcionamento do motor, provavelmente desde o momento que ele ligou no box para vir para a corrida. E com essas informações, por exemplo, assim, vamos supor que o motor fundiu. O que ele vai checar primeiramente pelo computador? Vai checar como é que estava a pressão de óleo, porque, por exemplo, pela pressão de óleo ele já pode identificar se foi um problema de lubrificação no motor, ou se foi um problema de sobreaquecimento do próprio óleo, um problema de sobreaquecimento do líquido refrigerante, se teve um problema até de injeção de combustível, por exemplo, que deixou o motor com mistura pobre e acabou ocasionando um defeito desses. Então, ou seja, eles conseguem identificar assim, centenas de informações e relacionar qual delas foi, vamos dizer assim, a que ocasionou o problema no motor. A NASCAR, como motivo principal, depois de uma tradição muito longa de usar carburadores, agora usa a injeção eletrônica para otimizar o consumo. Isso acontece mesmo com a injeção eletrônica? Sim, a injeção eletrônica ela eu diria assim que ela é como se fosse um carburador assim, com infinitas possibilidades de ajuste. O carburador ele não dá para dizer que ele não avançou muito. Se você pegar a história de mais de 50 anos da NASCAR trabalhando com carburador, eles têm já tinham um carburador extremamente avançado. Porém, mecanicamente tem certos parâmetros, certas regiões ou situações que é impossível de se criar um mapeamento diferenciado. Isso a injeção permite um completo mapeamento do motor, assim, independente da situação e de limitações mecânicas. Então só nesse quesito já se consegue atingir resultados melhores, tanto em emissões, consumo e até potência em alguns casos. Então pegar uma história assim, de 50 anos no carburador da NASCAR, de aperfeiçoamentos e transformar para injeção, isso tem uma evolução e é um grande trabalho também que eles estão sofrendo, com certeza. Arrancada com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Logo após o intervalo, Fórmula 1 no Curva do S.